Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 13 em diante, que diz assim, amados: Jó perde os filhos e as riquezas. Mas antes da leitura, eu peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu conseguia escapar para trazer a notícia. Continuando o que diz: Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: Os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vejam bem, irmãos. Vejam bem o nível de integridade, de fidelidade de Jó para com Deus. Irmãos, quando logo um vento forte se levanta sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a gente quer culpar a Deus. Não, irmãos. A verdade é que Jó não era apenas, entende, um admirador do Senhor, um admirador da fé. Não, irmãos. Jó era servo do Senhor. Jó era temente a Deus, era fiel, era verdadeiro, sabe? E ele não trocava esse relacionamento, essa busca, essa santidade por nada. Então, acontece que ele não blasfemou, ele não murmurou. Entende, irmãos? Ele apenas mostrou a sua dor perante, sabe,
essa catástrofe na vida dele. Era rico, sabe? Muito rico, próspero, muito próspero, sabe? Abençoado, com muitos filhos. Entende, irmãos? Então acontece que todo mundo humano iria sentir essa dor. Irmãos, não queira estar na pele de Jó. Entende, irmãos? Mas o que é que acontece? Nisso, não acabou por aí. Jó também foi ferido na sua pele, nos seus ossos, com tumores malignos pelo inimigo. Sabe, irmãos? O Senhor autorizou, permitiu o inimigo fazer o que quisesse na vida de Jó, menos tirar, sabe, a vida dele. Tocasse nele, fizesse de tudo, mas preservasse a vida. Porque Deus queria ele vivo, sabe, irmãos? Porque ia restaurar, ressuscitar a vida dele. Então ele sabia que nada pecou, sabia que nada falhou. E que tudo bem. Existem os dias bons e os dias maus. E tá tudo bem. Ele compreendia isso. Mas a dor dele era muito grande, irmãos. Então acontece que ele diz: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Ele estava imaginando a sua morte. Pronto, perdi as riquezas, perdi os meus filhos, os amores da minha vida. Só quem é um pai, só quem é mãe, sabe, vai entender esse sentimento de Jó. E pronto, acabou minha vida, eu vou morrer. Só ficou aguardando, sabe, ser morto. Mas ele não disse que queria morrer. Ele não disse, sabe, irmãos? Ele não quis se matar. Ele ficou esperando a hora dele. E ali ele entrou no luto, sabe? Numa tristeza, num quebrantamento profundo. Então, vejam bem, assim como aconteceu na vida de Jó, acontece na vida de muitos que temem, que servem, que são fiéis e verdadeiros a Deus, ao Senhor. E o inimigo, ele vem tentar. Ele vem querer, sabe, que você venha amaldiçoar o teu Deus, o teu Senhor. Ele quer que você libere palavras de morte, palavras que de fato são uma escritura, um ofício contra você mesmo. Entende, irmãos? Então Jó se posicionou, irmãos, em fé, em adoração a Deus, pelo contrário do que o inimigo achava que ele iria fazer. E vejam bem, não só na vida de Jó, mas creio que alguns de vocês já enfrentaram isso, não nessa mesma proporção, mas perdendo algo. Não sei se é um relacionamento, não sei se é amizades, não sei se é perdas de parentes, de filhos, não sei se foi
sabe, irmãos, um negócio, um investimento que Deus te abençoou, mas depois permitiu ser tirado de você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo isso está cooperando para o seu bem e você não sabe. O que a gente não entende hoje, amanhã entenderemos. Vai fazer sentido, vai ser esclarecido. E você vai se esquecer dessas perdas. Então vejam bem, na minha vida eu experimentei um pouco disso também, pois tenho autoridade para falar sobre esse assunto, porque eu passei, eu vivenciei. Sabe algo que Deus te abençoa? No meu caso foi um negócio. Deus te abençoa e diz: isso é uma providência, não é para sempre. É uma providência enquanto está no deserto. Mas no deserto não vai faltar o maná, não vai faltar as cordonizes. Sabe, irmãos? É o que vai te manter no deserto. Mas vai chegar um tempo que eu vou tirar isso de você. E quando Deus quer nos tirar desse algo, para que a gente não fique preso, apegado às coisas, o Senhor nos arranca deste lugar. Irmãos, Ele convida para você sair. Mas quando Ele vê que você está ficando enraizado, Ele te arranca para o centro da vontade dEle. Tá certo? Tudo está sob o governo de suas mãos. O Senhor sabe o que está fazendo. Então a gente tem que glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, Ele tomou. Entende, irmãos? Algo muito melhor Ele tem para me dar. Pois a gente não pode ser derramado vinho novo em odres velhos, para que você não venha desprezar essa porção diferenciada que Ele quer derramar sobre sua vida. Então, para isso, a gente tem que se deslocar, a gente tem que migrar, a gente tem que, sabe, irmãos, estar no centro da vontade do Senhor, no cenário que Ele sonhou, que Ele almejou para mim e para você. Porque os planos de Deus são maiores e mais elevados que os nossos. A gente é limitado, é medíocre, até no sonhar, mas Deus não, é limitado. Então, aquela palavra vai se cumprir na sua vida. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração humano, são as bênçãos, são as glórias que Ele preparou para aqueles que o amam. Entende, irmãos? Então, verdadeiramente, Deus tem algo muito melhor para você. Por isso que a gente não deve se apegar a nada deste mundo. Sabe, irmão? A gente saiu do ventre de nossa mãe. A gente saiu de lá no pequenininho. Veja, a gente cresceu, a gente aprendeu milhares de coisas. A gente se desenvolveu, a gente conquistou algo, sabe? Mas a gente não deve se apegar a nada, porque a gente vai morrer e nada deste mundo a gente vai levar. O que vai ficar marcado são as boas obras que você realizou enquanto estava em vida. São as boas lembranças que as pessoas vão ter de você. O quanto você contribuiu na vida delas, para elas se aproximar do Senhor, para elas, sabe, crescerem, evoluírem, prosperarem, sabe, serem libertas, salvas, para morar no céu.
Sabe, irmãos, e isso é o propósito que Deus tem na vida de todo cristão. Você vai ser usado de alguma forma. Então, é necessário você estar íntimo, próximo do Senhor, para saber qual o teu chamado. Qual, sabe, a tua identidade em Cristo. Se você vai ser usado na oração, na pregação, no louvor e por aí vai. Entende, irmãos? Mas é necessário a gente estar próximo de Deus. Assim como Jó. Tá certo? Então vejam bem. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Porque, voltando à história de Jó, Deus diz, a palavra de Deus diz que a vida de Jó foi abençoada, foi restaurada, restituída 2 vezes mais. Sabe, irmãos? E ele esqueceu daqueles tormentos, daquelas perdas que ele teve, de tão grande foi as bênçãos do Senhor na restituição da vida dele, porque ele foi fiel até o fim. Então que a gente possa ser esse homem segundo o caráter de Deus, segundo a aprovação do Senhor, tá certo? Que Deus possa te exaltar, que você possa ser um motivo de exemplo para muitos que estão à tua volta e sejam encorajados a servir a esse Deus com tanto amor, com tanta fidelidade, com tanta, sabe, verdade em tudo que faz. Então, irmãos, saiba que você não tem que se apegar a nada deste mundo. Seja alguém que é equilibrado. Alguém que é como se fosse um camaleão. Sabe? Ele vai mudando de cor conforme os ambientes. Entende, irmãos? Que você precisa ter essa mobilidade, esse entendimento que você não pode se apegar a nada. Se você quer servir a Deus, tem que estar aberto para o novo. E o Senhor está sempre nos transicionando para novas estações, para uma nova fase na presença dele. Então essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado a tua fé, o teu interior, o teu espírito. Vamos orar para entregar e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por nos abençoar com essa rica mensagem, com essa rica palavra. Pai, não é fácil, mas tudo é possível quando o Senhor está presente em nossas vidas. Neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa palavra o Senhor nos deixa para a meditação. O Senhor nos deixa para guardarmos na tábua do coração. Porque a gente não deve servir o Senhor apenas nos dias bons, mas também tem que estar pertinho dele nos dias maus. Que a gente possa superar tudo isso, todos os desafios, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o nome dele seja glorificado, seja exaltado, engrandecido. Tá certo, irmãos? Você é um instrumento, você é a ponte do Senhor na vida de alguém. Se posicione, se alinhe à vontade de Deus para a tua vida e desfrute das maravilhas que o Senhor tem reservado para você. Talvez o que você vai experimentar ou ser utilizado para algo que ninguém ainda foi. Deus trabalha na vida de cada um diferente.
Ele é a cabeça. Jesus é a cabeça, nós somos os membros, sabe? Nós somos o corpo. Então, cada um é usado de uma forma diferente. Não fica olhando para a grama do vizinho. Não fique olhando o quanto o outro está sendo usado. Busque no secreto. Quanto mais tempo tem em secreto com o Senhor, mais tempo a gente tem em público para revelar aquilo que estava em oculto que o Senhor nos compartilhou. E é isso que nós te oramos, Pai. E também já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça. Jesus te ama e eu também. Fui.